Para assinar o nosso plano do N8N Debugger, vocês vão clicar aqui em Comece Agora. Serão redirecionados para dentro do Chrome Web Store. Vocês vão adicionar a nossa extensão ao navegador de vocês. Depois vocês podem abrir a nossa extensão. No caso de vocês vão clicar em criar sua conta, afinal vocês ainda não têm. Aqui cadastrei as minhas informações. Abaixo vocês vão escolher o plano que melhor se adequem para vocês. E depois vocês podem vir em assinar agora. Pode escolher tanto a opção de cartão de crédito ou de Pix. Gerado o QR Code Pix nesse exemplo aqui. Após o pagamento feito, a gente já vai ser redirecionado para dentro da nossa Chrome Web Store. E aqui a gente pode acessar novamente a nossa extensão, deixar ela aqui aberta. E a gente pode verificar o e-mail que a gente cadastrou. E aqui a gente já vai ter acesso tanto ao nosso e-mail de boas-vindas. E aqui a gente informa, né, que os próximos passos serão criação de senha. E depois a gente vai ter justamente o link para a gente criar a nossa senha de acesso da nossa solução. Quando a gente clica aqui, a gente vai poder gerar a nossa senha nova. A gente clica em redefinir senha e aqui a gente já consegue ver que a nossa senha foi redefinida com sucesso. Seremos novamente redirecionados para dentro da nossa extensão. E agora, se a gente vir aqui e abrir a nossa extensão, a gente já consegue fazer o login normalmente. E a gente já tem acesso à nossa extensão. Dentro da nossa extensão, a gente tem 3 abas para a gente fazer configurações. Vamos começar de trás para frente para vocês entenderem de forma mais simplificada. E ao final eu mostro como vai ser a interface do usuário mensal. Primeira coisa, aqui é a parte de arquivos. O que a gente consegue fazer? Antes eu vou copiar este meu fluxo de exemplo, vou abrir aqui a nossa extensão e vou vir aqui em arquivo. Eu vou dar um nome, como teste, work. Vou deixar selecionado um workflow, vou colar o meu workflow e aqui eu posso salvar. E a gente pode ver que eu consigo adicionar o meu workflow aqui embaixo, salvo na minha extensão. Depois eu vou copiar apenas esse HTTP e vou repetir estes passos agora apenas para o Node. Então, Node, work. Vou selecionar para Node, colo e posso salvar. Se a gente for ver aqui, eu tenho os meus itens salvos, que são gatilhos de forma mais rápida para mim conseguir acessar ou nodes personalizados ou workflows completos personalizados. Então eu vou dar um exemplo para vocês, vou copiar o meu workflow personalizado e eu colar eu consigo ter acesso ao meu workflow de forma simplificada. Bem como eu também consigo fazer a mesma coisa com o Node. Aqui na parte de chat, todas as requisições que eu for fazer para dentro do meu modelo, para o meu assistant, eu vou precisar passar um prompt do sistema. E aqui eu já deixo um prompt do sistema, do qual eu obtive os melhores resultados possíveis. E aqui vocês podem restaurar sempre esse prompt caso vocês mudem e não gostem das alterações ou do resultado que está acontecendo. Aqui temos a parte de salvar a posição da interface e ter acesso à biblioteca, para que o nosso chat conversacional consiga acessar os nodes que a gente salvou na etapa anterior. Essa parte de salvar a posição é quando tivermos o nosso chat que a gente quiser minimizar, ele vai ficar salvo a posição onde a gente manteve pela última vez. Então se eu abrir aqui eu consigo utilizar. E agora a gente entra na parte mais importante, que é onde vai alterar do usuário mensal para o usuário anual. Para quem for usuário anual, a grande diferença é que a gente tem a opção de criar um assistente para o nosso projeto. Então em posse da minha API aqui eu vou colar minha chave aqui e vou poder ou selecionar um assistente que eu já tenho existente, ou eu posso criar um assistente. Nesse caso, como a gente está iniciando, a gente vai criar um novo assistente. Aqui a gente pode determinar um modelo para esse assistente. Eu vou botar o 4.1 Nano, por exemplo, e aqui eu posso clicar em criar o meu assistente. Reparem que eu tenho duas opções, ou eu posso criar apenas o meu assistente, ou o meu assistente mais um fine tuning, que seria basicamente um treinamento desse modelo que a gente escolheu para ter respostas ainda melhor. O recomendado, como já disse, padrão aqui, é essa parte com fine tuning, então é o que a gente vai fazer. Aqui ele me informou que o 4.1 Nano, o modelo específico que eu escolhi, não está disponível, então ele já me sugere qual é o outro compatível que eu posso utilizar. Vamos selecionar esse mesmo, e aqui, infelizmente, teremos de esperar alguns minutinhos até que essa etapa seja concluída. Já reforço para vocês que vai demorar alguns minutos. Depois de a gente esperar o tempo correto, a gente pode voltar aqui na nossa lógica de API aqui, clica em assistente e aqui a gente vê o assistente, o último assistente que a gente criou. Clicando aqui no assistente, a gente já está selecionado com ele para poder utilizar nas nossas conversas. Aqui a gente pode ainda selecionar a temperatura da resposta e também o modelo. Caso a gente queira utilizar esse mesmo assistente que a gente selecionou, porém não quero mais utilizar o modelo Fine Tuning, eu posso vir e selecionar um outro modelo genérico, por exemplo. E aqui ele já me dá a informação de que o modelo foi alterado. Obviamente, como eu criei o Fine Tuning, eu vou deixar este modelo selecionado. Logo após isso, a gente pode voltar aqui para a parte de conta, clicar em ativar o nosso assistente, aqui ele já dá uma mensagem de que ele está ativo e voilà, podemos conversar com o nosso assistente. Depois de configurar nossa chave API, a gente pode vir aqui em ativar o nosso assistente de workflow, clicamos aqui em OK e já temos acesso ao nosso chat. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é ele funcionando normalmente, então eu vou dar um oizinho aqui para ele no chat. Bom, agora eu vou demonstrar algumas funções específicas, como por exemplo a análise de erro. Então qualquer erro que der dentro do meu fluxo, ele já vai reconhecer e vai expor ela aqui para mim. E eu tenho duas opções, ou eu posso enviar uma mensagem junto com este erro, ou apenas clicar em aqui em análise de erro com essa análise bruta. Vou fazer o caso mais específico, onde eu coloco, por exemplo, não posso clicar aqui ou apertar o Enter. Necessariamente para analisar com IA, eu preciso clicar no botão de analisar com IA. Aí ele vai levar tanto a minha pergunta como contexto, quanto o erro que ele identificou. Aqui ele já me retornou a resposta. Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês da versão anual é, eu posso solicitar a criação de algum node específico. Então, por exemplo, e aqui ó, eu tenho essa opção de melhorar essa minha pergunta, essa minha solicitação com IA também. Então, caso vocês não estejam muito criativos aí na hora de solicitar para IA, a gente pode aprimorar o que a gente escreveu aqui. Clico Enter ou clico na nossa setinha e essa solicitação já é enviada para o nosso modelo. Depois eu posso copiar o que tiver dentro desta parte aqui, se atentando para não copiar essa partezinha aqui. Dou um Ctrl C, veio dentro do meu fluxo, Ctrl V e eu já tenho o node criado que a inteligência artificial gerou pra gente. Esse caso, obviamente, aí não vai funcionar, porque foi um exemplo genérico. Porém, se eu desabilitar aqui, eu posso fazer ele dar erro. Não, aqui ele não deu erro, vamos fazer qualquer outra bagunça aqui nele. Ó, deu erro, ele já reconhece para mim aqui o node específico que deu erro, que no caso é o do contar. Posso vir aqui em analisar com IA e ele já vai levar isso para dentro da inteligência artificial, para dentro do nosso assistant, para gerar essa resposta pra gente. Lembrando que pra gente modificar o tom dessa resposta, o conteúdo da resposta, a gente pode vir aqui dentro, na parte de chat, e modificar o prompt, o system prompt desse nosso assistant. Outro recurso interessante é que na versão anual eu posso copiar um node do meu fluxo ou vários nodes dele e colar no meu chat como uma forma de contexto para que seja processado junto com a mensagem que eu solicitar, do tipo:
E eu posso enviar uma pergunta a partir de um node do N8N como contexto, ou de vários nodes nesse caso. E aqui ele consegue fazer um resumo, né, e me explicar, por exemplo, nesse caso, para que serve esse workflow. Então, logado na nossa versão mensal, vocês reparem que aqui a interface já é um pouco diferente, e aqui, de fato, é onde estão as nossas alterações. A grande diferença dos planos mensais para o anual é que eu não tenho acesso ao Assistant da nossa OpenAI e, consequentemente, também não tenho acesso à memória e à função de gerar nodes. Então, todas as requisições para o plano mensal, elas vão ser one shot. Todas as requisições não vão ter um contexto de mensagem. Então, aqui na nossa versão mensal, eu posso ativar o nosso assistente, ele vai abrir o chat normalmente, e aqui eu posso enviar, por exemplo, um oi lá para ele. Ele vai processar a mensagem normalmente, mas se eu perguntar qual foi a última mensagem que eu mandei, ele não vai ter esse contexto, porque ele não tem memória, ele não usa o sistema de threads. Ele consegue reconhecer e analisar erro também. Então, a grande diferença do mensal para o anual se baseia no fato dele não conseguir gerar nodes e também não ter acesso a uma memória com o histórico de uma conversação a partir de erros que vai acontecendo ao longo do fluxo.